Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir isso, mas você vai assistir, porque afinal de contas é padrão. Quem quer vencer em concurso, quem quer ter aprovação garantida, vem para cá, vem para o nosso canal, segue com a gente, né? A maneira dinâmica, didática e até divertida de você passar na sua aprovação. Olha só que coisa boa. Juntar aprovação, cargo público, dinheiro e alegria. Onde é que você tem isso? Aqui conosco, no Padrão. E se tem um assunto que tem sido recorrente em concursos públicos, tá? Do Oiapoque ao Chuí, seja na prefeitura da Nossa Senhora da Boa Morte, seja na prefeitura do Distrito da Palestina, seja em Nova York, não Nova York americana, mas Nova York aqui do Maranhão, tá? É esse assunto. Energia cai com muita frequência, é um assunto muito repetitivo. Quer ver só? Você está acompanhando aí, por certo, essa crise dos caminhoneiros, não é? Qual foi o grande motivo dessa crise? Qual foi? Energia. O preço do óleo diesel. E agora o nosso governo aí está tirando do nosso bolso, claro, uma redução do valor do óleo diesel. Mas olha, economia não tem segredo, tá? Não se tira nada de nada. O dinheiro tem que sair de algum lugar. E já vai sair, nós já estamos sabendo, vai sair de onde? Ó? Educação, saúde, segurança e infraestrutura, para manter essa redução. Ninguém sabe durante quanto tempo, mas isso é conversa para um outro dia. Hoje a nossa conversa mesmo, com vontade, com garra, com força, é energia. Primeiro, a energia ela pode ser limpa, ela pode ser suja, ela pode ser poluidora. Suja e poluidora não são a mesma coisa. Eu posso ter uma energia ao mesmo tempo limpa e poluidora. Pô, agora embolou o meio de campo. Calma, vem aqui comigo. Olha só, uma energia limpa é aquela que não emite gases de efeito estufa, tá? Nem CH4, metano, nem o CO2, nem o CFC, nem o HCFC, o hidroclorofluorocarbono. Se essa energia não emite isso, ela é limpa. E ela também é chamada de limpa se ela não é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto são os combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto betuminoso. Mas muito cuidado, porque nós temos o gás natural e nós temos o biogás. Gás natural é feito de quê? Metano. E o biogás? Metano. Pô, mas se são da mesma coisa, por que esse nome diferente? Simples. O gás natural, ele surgiu um dia desse, aqui na época 500, 600 milhões de anos. E o biogás? Todo dia. É o metano, é o gás do lixão, é o gás do cemitério, é o gás da putrefação, tá? Como isso é produzido de forma diária, o biogás é renovável, mas o gás natural não. São as reservas fósseis que existem, que muitas vezes estão associadas à produção de petróleo. Há países que têm mais gás e menos petróleo, que é o caso, por exemplo, da Bolívia. A Bolívia é um grande produtor de gás natural, não produz tanto petróleo. A Venezuela tanto produz muito petróleo, quanto produz muito gás natural. E a Rússia produz em larga escala muito petróleo e muito gás natural. Só para você associar o nome à pessoa, lembra daquela confusão da Crimeia, que começou em 2014, que ainda está bolando aí, Crimeia, agora a província da Rússia? Só lembrando porque a confusão inteira é pelo sul da Crimeia, lá no sul da Ucrânia, que passa os gasodutos e oleodutos da Rússia em direção à União Europeia. Então foi uma crise associado, consonância, consubstanciado em energia, reverberando lá em geopolítica, em economia, em relações internacionais. Até agora essa questão ainda não foi muito bem resolvida, nem muito bem explicada, né? Lembrando também que a Rússia ela faz parte só do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Então ela tem poder de veto. E poder de veto no Conselho de Segurança da ONU é uma moeda extremamente valiosa. Mas olha só, as energias podem ser limpas, podem ser sujas e podem ser poluidoras.
Eu acabei de dizer que uma energia pode ser limpa e poluidora, tá? Então, o que é uma energia poluidora? Energia poluidora é aquela que causa impacto ambiental. Causou impacto ambiental, é poluidora. Por exemplo, energia hidrelétrica. Ela emite gás de efeito estufa? Não. Mas causa impacto ambiental? Causa enorme. Olha o caso de Belo Monte. Tiveram que alagar 513 quilômetros. Mas o projeto original era mais de 1.000 quilômetros. Tiveram que desalojar 2 tribos. Os índios Arara e os índios Paraxamba. E ainda está dando confusão. Caiu em concurso uma questão, procurar um nome sui generis, uma questão de concurso feita pela CESP, hoje Sebrasp, que dizia que um caminhão de esterco foi virado na porta de Belo Monte. E os concurseiros marcaram errado. Verdadeiro, o Greenpeace fez isso. Para você ter dimensão do que pode ser cobrado vinculado à energia. Se a nossa energia é suja, ela emite gases de efeito estufa e ela é poluidora. Exemplo de energia não renovável, limpa e poluidora. Energia nuclear. E energia nuclear limpa Sabe aquela fumacinha que você vê nos desenhos animados? Aquela fumacinha que você vê nos documentários? Aquilo é vapor d'água. Não há emissão de poluentes ali. Não há emissão de poluentes atmosféricos. Então o que é que nós temos ali? Uma energia limpa, não emite gás de efeito estufa, nem é hidrocarboneto, mas é altamente poluidora por conta das águas servidas, por conta do lixo nuclear, por conta do acidente nuclear. As efemérides, dependendo da banca que vai nos cobrar, nós vamos interpelar, ela vai cobrar efemérides, né? Essas datas ícone. 30 anos, ano passado, do acidente de Goiânia. Um acidente radiológico e não radioativo. Em 2016, um acidente de Chernobyl, 30 anos, um reator nuclear explodiu. Então, essas vinculações de energia são muito comuns aos concursos. Mas vem comigo, olha só. Se a nossa energia ela pode ser limpa, pode ser suja, ela também pode ser renovável e não renovável. Renovável não é sinônimo de eterno. Significa simplesmente que eu não consigo dimensionar com precisão quanto tempo eu vou poder usar essa matriz energética. Por isso a água é renovável. Ah, mas eu li, não sei aonde, eu vi um documentário que a água no mundo está acabando. Está, mas é água doce. 3% de água doce. Desses 3%, 2% estão nas geleiras. Mas esses outros 97% de água, está onde? No mar. Eu posso dessalinizar? Pode, não só pode quanto deve. Cabo Verde, a terra dos meus patrícios, usa água dessalinizada. Kuwait usa água dessalinizada. Israel usa água dessalinizada. E existe um modelo de produção energética chamado de maré motriz, que utiliza também o movimento das marés, das ondas. Mas isso é conversa para daqui a pouco. Olha só, a nossa energia não renovável, que é a grande bola da vez do mundo, é uma só. A matriz do hidrocarboneto. Petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto, tá? Isso é energia fóssil, foi criada há milhões de anos, um dia desse lá pelo Paleozoico, Mesozoico, quando existia só um continente, o tal de Pangeia, que para o momento não é a informação que vai ser cobrada da gente nesse momento, mas segura aí. Olha só, quando essa energia faltar, o que é que vai acontecer? Há 50 anos se afirma que daqui a 50 anos a energia fóssil ela vai acabar. Vários artigos, autores dizem isso. Mas existem muitas áreas ainda não exploradas. O Ártico já foi explorado? Não. O Antártico foi explorado? Não. Existem tratados ambientais que proíbem a exploração comercial do Ártico e do Antártico. Então, por enquanto, as nossas grandes reservas de petróleo, especialmente o petróleo, estão aqui, ó. Se você acompanhar comigo, as nossas grandes reservas de petróleo estão num lugar que é um barril de pólvora. Explosão de guerra toda hora. Financia o cyberterrorismo, financia o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, um grupo terrorista sunita, é financiado por dinheiro de onde? Do petróleo.
e se localiza aqui, ó, no velho e bom Oriente Médio. O Oriente Médio sozinho tem 65% do petróleo do planeta. Para você ter uma dimensão econômica do que é isso, imagine que uma garrafinha d'água de 500 ml em qualquer parte do Brasil, tá? Vai custar entre 2 e 5 reais. Tá? Pois é, uma garrafinha d'água dessa vai custar lá 15, 20 reais. Agora, compare o inverso. 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina. Bem aqui pertinho da gente, na Venezuela, 1 litro de gasolina. Eu nem sei quanto é. Mas eu sei quanto custa 160 litros. 160 litros custa um centavo de dólar. Ou 3 a 4 centavos de real. Eu não estou falando de 1 litro de gasolina, não. Estou falando de 160 litros. Dá 4 tanques, dependendo do seu carro. 4 tanques. Ou seja, por quê? Porque existe muito petróleo ali. E olha que a Venezuela, como o Brasil, não consegue refinar todo o petróleo que ela tem. Ora, mas se o grande produtor é o Oriente Médio, por que existe eventualmente uma crise mundial? Porque não tem só o Oriente Médio. Existem outros produtores que às vezes, sei lá, porque alguém esquece de mencionar, a Rússia tem muito petróleo. Tá? O Canadá tem muito petróleo. Só que a produção de petróleo no Canadá é uma produção cara, porque ela está impregnada na areia. Aí você tem que pegar a areia impregnada de petróleo, centrifugar, e isso custa caro. E esse custo é repassado para onde? Para o preço final. O Equador, bem aqui, perto do Brasil, né? Perto do Brasil, é figura de linguagem, considerando que o Equador não faz fronteira com o Brasil. É um grande produtor de petróleo. Já esteve, inclusive na OPEP. Tem hora que ele vai, tem hora que ele fica, tem hora que ele sai. Tá? Grandes produtores de petróleo. E o que acontece? O petróleo, assim como a economia mundial, ele vive crises. São crises cíclicas. E essas crises são relativamente simples de entender. Ou tem uma crise de superprodução, ou tem uma crise de queda da produção. E quem é que manipula esses preços? Ora, o óbvio, quem tem petróleo, os cartéis, tá? Especialmente o principal cartel de petróleo, a OPEP. Recordando, porque eu sei que vocês sabem disso, cartel, padronização de preços. E quando eu padronizo esses preços, eu quebro uma coisa chamada livre concorrência. Então, de 2014 para cá, não é de agora, 2014 para cá, houve um aumento expressivo da produção de petróleo em escala mundial. O petróleo cresceu tanto, a produção cresceu tanto, que ficou tão barato, tão barato, tão barato, que não compensava mais colocar o petróleo dentro de um barril. O barril de petróleo estava mais caro do que o próprio petróleo. E nós estamos falando de um barril de 170 litros. Foi vendido a 24, 25, chegou a 22 dólares no mercado mundial. E mesmo assim, um dos grandes produtores, que é a Arábia Saudita, não diminuiu a produção. Agora, se o petróleo está barato, não era interessante ela baixar a produção para aumentar o preço? Regra do mercado, procura oferta. Não, porque quando o petróleo começou a cair de preço, entra em cena os americanos. Em 2015 foi noticiado, e virou questão de concurso inclusive, que os americanos eram os maiores produtores de petróleo do mundo. Mas foi em 2015, perdeu esse patamar. Por quê? Porque o petróleo americano, na verdade, nem chega a ser petróleo de fato, é gasóleo. O petróleo que foi impregnado numa rocha sedimentar chamada xisto, e para tirar esse petróleo dá um trabalho infeliz. Se faz uma perfuração vertical, se faz uma perfuração horizontal, coloca água altamente pressurizada com elementos químicos, essa rocha é quebrada, ela é gaseificada, ela é liquefeita. Só que tem uma diferença. Para explorar um campo de xisto, ou shale, que é o nome americano para isso, tá? Se gasta 10 milhões de dólares. Para se explorar petróleo no alto mar, gasta-se 1 bilhão. A diferença já compensa. Então, se a Arábia Saudita não aumenta a sua produção, o xisto
puxaria o preço ainda mais para baixo. Então, na prática, o que é que aconteceu? Uma superprodução em 2015 dos americanos, a Arábia Saudita elevou a produção, deixando os norte-americanos para escanteio. Mas foi aí o pulo do gato. Quando os americanos começaram a produzir xisto, gasóleo, diminuíram a dependência. E ao diminuir a dependência, quebrou quem? A Venezuela, que está vivendo uma crise sem precedente, porque o petróleo nunca esteve tão barato, exceto no Brasil. Porque no Brasil nós temos, entre outras coisas, uma carga tributária imoral. Mas o resto é conversa para outro dia. Abraço!